Muito bem, meus queridos, nós que aqui ficaremos, voltaremos para a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Temos caminhado já há algumas semanas, então vamos lá. Gálatas, hoje a porção é Gálatas 3, do 15 ao 22. Gálatas 3, do 15 ao 22. Temos aprendido muito com base nessa epístola e agora, principalmente, no capítulo 3, finalzinho do capítulo 2, capítulo 3, nós temos aprendido muito sobre a justificação pela fé. Nós daremos aqui continuidade ao que Paulo expõe a respeito deste tema tão importante a todos nós, a toda a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Gálatas 3, do 15 ao 22. Todos abriram? Vamos para a leitura. A palavra do nosso Deus diz assim. Vamos mais uma vez de forma alternada. Eu leio os ímpares e a igreja lê os versos pares. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Muito bem, até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Pai que fale conosco em nome e por amor de Jesus. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração, gratos, Senhor, pelo privilégio que nos dá de adorá-lo, de bendizê-lo, pelo privilégio que nós temos de orar em nome de Cristo e saber que como um Pai o Senhor nos ouve. Agora nós Te agradecemos mais ainda pelo privilégio que o Senhor nos dá de Te ouvir. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. É a Tua voz que causará grandes transformações na nossa vida. É a Tua voz, é a pregação da Tua palavra, a compreensão da Tua palavra, que fará com que o caráter do Teu Filho seja forjado em nós. Então ajuda-nos, ó Deus amado, em nome e por amor de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor nos auxilie para que nós tenhamos compreensão da Tua verdade, para que ouçamos única e exclusivamente a Tua voz nesse tempo, e uma vez ouvida, que ela seja compreendida, e uma vez compreendida, que ela seja absorvida por nós, amada, e, de fato, ó Deus, praticada para a honra e glória do Teu santo nome. Que não seja apenas eu falando, Senhor, nós Te imploramos, mas que o Senhor fale por meio de mim, a todos nós. É a oração que nós fazemos, Senhor, pedindo estas coisas, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu não sei se você já assistiu, provavelmente sim, porque isso é muito comum, filmes ou séries onde alguém ou uma família está esperando uma pessoa muito rica que já está ali, como nós falamos, né, na alça da gaita, né, está ali para partir para que o testamento seja então revelado. Alguém já viu isso? É muito comum, não é verdade? Em filmes e séries você vê pessoas que não se dão bem, uma família que todo mundo quer de fato passar um por cima do outro, mas que quando aquele que retém os bens materiais está prestes a falecer, todo mundo fica ansioso.
As pessoas se reúnem numa sala, porque após o falecimento, então os advogados vão aparecer com um documento, esse documento se chama testamento, e estes familiares saberão para quem ou para quais pessoas aquela pessoa que tinha muito recurso deixou os seus bens. E às vezes, nesses filmes, nessas séries, o que nós vemos que esse familiar rico às vezes não deixa absolutamente nada para aqueles que mais ansiavam. Às vezes, em alguns filmes, em algumas séries, talvez deixe para um animal de estimação, outros vão deixar para uma instituição de caridade, outros vão deixar, talvez, para uma pessoa que não tem nada a ver com a família, por exemplo, um empregado, alguém que serviu a esta pessoa por anos, e os familiares ficam loucos. E o grande problema é que, em alguns países, este testamento, desta forma, ele é válido e irrevogável. Uma vez que a pessoa, em sã consciência, deixou a sua fortuna para alguém, mesmo que não tenha sido para os seus filhos, mesmo que não tenha sido para o seu cônjuge, mesmo que não tenha sido para os parentes mais próximos, se ela deixou para uma instituição de caridade, então é aquela instituição de caridade que vai receber os bens dessa pessoa. Esse é o peso, essa é a força de um testamento em alguns países. No Brasil, até onde eu sei, é um pouquinho diferente. Uma pessoa que tem muitos bens, ao fazer o seu testamento, ela precisa considerar pelo menos 50% dos seus bens para os seus familiares mais próximos, filhos e esposa, e os outros 50% ela pode fazer o que quiser. Então, desde que ela respeite essa métrica, essa porcentagem para a família, ela pode dar para o gato, pode dar para o cachorro, pode dar para o vizinho, ela pode dar o restante para quem ela bem quiser. E a lei vai fazer valer. Um testamento tem um peso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é exatamente sobre essas questões que o apóstolo Paulo trata aqui, nesse trecho da carta aos Gálatas. No versículo 15, ele começa dizendo, irmãos, falo como homem. E ele traz, então, um exemplo do cotidiano. Ele diz, no restante do versículo, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Então, o que o apóstolo Paulo está pensando aqui é num testamento que foi ratificado, que foi confirmado e que, por causa das leis humanas, aquilo é válido. E aquelas coisas acontecem exatamente como o testamento ordena. Qual que é o princípio do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se entre os homens é assim, imagine entre nós e o Senhor. Se os homens fazem valer as suas promessas, se os homens fazem valer os seus testamentos, as suas alianças, quanto mais Deus. Então, Paulo ele está saindo do argumento do menor para o maior. Paulo está dizendo, olha, se entre nós, que já temos um probleminha aí para cumprir com a nossa palavra, na verdade, a gente faz valer a nossa palavra nesse quesito, Deus certamente fará valer a sua promessa, Deus certamente fará valer a sua aliança, o testamento que ele mesmo deu ao seu povo. E é isso que nos motiva a confiarmos e a crermos ainda mais na doutrina da justificação pela fé. O apóstolo Paulo começa lá no início do capítulo 3, dando motivos para crermos na justificação pela fé, e ele segue dando motivos até o capítulo 4, talvez até o versículo 11, ou talvez o capítulo 4 inteiro, dependendo da maneira como o capítulo é interpretado. Então nós pensaremos aqui, com base nessa ideia de uma aliança irrevogável da parte de Deus, como alguns outros motivos para crermos na justificação pela fé em Cristo somente. Este é o tema, então, que foi o mesmo tema dado pelo Eliezer na semana passada, então nós só daremos continuidade a ele hoje. Então, tema, motivos para crermos na justificação pela fé, e isso agora, olhando a ideia da promessa em comparação com a lei. Joia? Todo mundo me acompanhando aqui? Beleza? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu percebo aqui? Por que nós podemos crer na justificação pela fé? De acordo com o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, porque a justificação pela fé é superior à lei. A promessa feita por Deus, que nos justificaria por meio de um Redentor em quem nós cremos, é maior,
é superior à própria lei dada por Deus. E nós já veremos outras razões pelas quais nós podemos pensar assim. Mas o primeiro ponto é, a justificação pela fé é superior à lei. E por quê? Quais são os argumentos do apóstolo Paulo? O primeiro deles é, a justificação pela fé é superior à lei, porque ela se fundamenta em Cristo. Cristo é a base da promessa. Vamos mais uma vez lá no versículo 16? Versículo 16 diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é o próprio Cristo. Então, quando Deus se aproxima de Abraão e fala para ele sair da sua terra, para ele ir para uma terra desconhecida, e fala que faria de Abraão pai de uma grande nação, e fala que Abraão abençoaria ali muitas nações, abençoaria todos os povos da terra, e que Abraão teria um descendente por meio de quem todas essas promessas se cumpririam, não está se falando de Isaac, não se está falando de Ismael, não se está se falando de nenhum outro descendente a não ser do próprio Cristo Jesus. Então, quando nós vemos Deus fazendo aliança com Abraão lá em Gênesis 15, ratificando essa aliança lá em Gênesis 17, o que nós vemos é Deus ratificando que por meio de Abraão, o Filho prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele por meio de quem as nações seriam abençoadas, não através da sua meritocracia, mas através da sua crença, através da sua fé, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, desde sempre, gente, nunca houve plano B. O plano sempre foi salvar um povo para si, salvar uma nação santa, fazer de um povo um sacerdócio real, não por meio da obediência à lei, mas por meio da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Além disso, Paulo segue aqui no raciocínio, e ele diz que a justificação pela fé, a promessa, é maior do que a lei, é superior à lei, porque ela antecede a lei. Leia comigo o versículo 17. O versículo 17 diz assim, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. A lei dada a Moisés veio 430 anos após a promessa dada a Abraão, mas ela não é uma substituta da promessa. Ela não veio para anular a promessa. Como nós veremos, ela veio para reforçar a promessa. Ela veio para nos mostrar que o que de fato precisamos é da fé no verdadeiro mediador, da fé no verdadeiro descendente de Abraão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E além disso, no versículo 18, o apóstolo Paulo nos ensina que a justificação pela fé, a promessa feita por Deus a Abraão, é maior do que a lei, porque ela não depende da lei. Ela é independente daquilo que o próprio Deus deu a Moisés. No versículo 18 nós lemos, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Em outras palavras, o que nós temos lido aqui é que aquilo que Deus dá não depende do cumprimento da lei. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, que nos alcança em Cristo Jesus, Deus o fez através da sua graça e misericórdia. Em momento nenhum, Deus deu uma promessa a Abraão, e depois ele nos deu a lei, para que por meio da lei, nós então experimentemos a promessa. Não, não é assim que funciona. Deus, ele nos deu uma promessa, e o tempo todo a lei reforça que nós não conseguimos cumpri-la, e então nós precisamos tomar posse dessa promessa por meio de um outro instrumento que não a obediência, por meio da fé e da fé somente. A aliança de Deus com Abraão tem mais a ver desta maneira como um testamento de fato. O que é um testamento? Testamento não é uma aliança entre duas partes, é um compromisso de uma parte só, dando à outra parte aquilo que ela possui. E vocês lembram como Deus fez então essa aliança com Abraão? Abraão cortou alguns animais, colocou as metades desses animais frente uma da outra, e quem passou entre os animais? Vocês lembram?
O próprio Deus. Abraão passou também entre os animais? Não. Esse era um jeito antigo de firmar uma aliança. Cortavam-se os animais, passavam-se entre os animais, dizendo: se não cumprirmos a nossa parte, que nós nos tornemos como estes animais, que sejamos literalmente partidos ao meio. Mas Deus não permitiu que Abraão passasse, porque Abraão ele não teria condições de cumprir com esta parte da aliança. Apenas Deus passou, porque agora é Deus que não apenas promete, mas que faz com que aqueles que são alvo dessa promessa conquistem todas as bênçãos da aliança estabelecida com Abraão por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso que é graça, gente. É Deus assumindo um compromisso conosco, que Ele mesmo vai levar até o final. É Deus assumindo um compromisso conosco que não depende da nossa meritocracia, que não depende da nossa performance, que não depende da nossa obediência, que depende apenas, única e exclusivamente, da graça dEle, da sua misericórdia. A herança e a bênção não vêm por meio de méritos humanos, ou pelo cumprimento da lei, mas são fruto da fidelidade, da generosidade de Deus, que concede sua promessa gratuitamente a Abraão e todos aqueles que creem no seu descendente, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não preciso fazer nada para pertencer à família de Deus. Eu não preciso cumprir a lei para obter da parte de Deus a promessa feita a Abraão. Eu faço isso por meio da fé. E uma vez que eu creio em Cristo Jesus, eu então me torno uma pessoa justificada. É por meio de Cristo que a lei se cumpre por mim. Não é através das minhas obras. Não sou eu quem vai cumprir a lei. É o próprio Cristo quem a cumpre. E a justiça de Cristo, então, por meio da fé, é depositada sobre nós. Segundo lugar, segunda verdade que nós aprendemos aqui, neste contraste entre justificação pela fé e lei, que o apóstolo Paulo faz, é que a justificação pela fé é confirmada pela lei. Olha só que interessante. Então, ao invés da lei abrogar, ao invés da lei, de alguma maneira, anular a promessa, a lei, ela justifica, a lei, ela confirma, a lei endossa a promessa feita pelo Senhor. Então, veja bem, o que a lei faz? A lei, ela revela o nosso pecado. É só isso que a lei faz. Versículo 19, nós lemos assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Em outras palavras, por que a lei foi dada? Ela foi dada para mostrar as coisas que Deus quer que nós façamos, mas que certamente nós nunca faremos. A lei, ela não substitui a promessa. A lei mostra que esta promessa só pode ser alcançada por meio da fé, porque ninguém é capaz de obedecer à lei de Deus. Não que a lei de Deus seja ruim, pelo contrário, quando nós olhamos para a lei de Deus, nós vemos quão bela ela é, porque ela revela a santidade de Deus, ela revela a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo ela revela a nossa miséria. Ela revela a nossa pequenez, ela revela que nós, por mais que tentamos, sempre caminharemos para o lado contrário. Ela revela o nosso pecado, e ao revelar o nosso pecado, ao revelar a nossa miséria, ela também revela a nossa necessidade de um Salvador, revela a nossa necessidade de graça e de misericórdia. Ao revelar que nós não somos capazes de cumprir aquilo para o que Deus nos criou, ela revela então que nós precisamos que o próprio Deus nos ajude, que Ele, por meio da sua graça, nos dê um Redentor, que por meio da sua graça nos dê um mediador, e que através deste Redentor, e que através deste mediador, nós que não damos conta de cumprir a lei, ainda assim tenhamos um relacionamento santo com Ele. É isso que a lei faz. Então, por mais que você tente, meu irmão, por mais que você tente ser bonzinho ou boazinha, por mais que você tente caminhar de acordo com os critérios de Deus, eu tenho uma coisa para te falar: você vai fracassar. Não tem jeito. Eu lembro quando eu comecei a minha jornada cristã, não faz tanto tempo, faz em torno de uns 20 anos. Eu lembro que nós estávamos num grupo, e neste grupo nós estávamos discutindo alguns pecados variados.
Sabe? Aquele grupo de discussão, será que isso é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado? Sempre tem isso, né? Às vezes num grupo de jovens, principalmente de jovens que estão começando a caminhar com Cristo ali recentemente, jovens imaturos na fé, que querem conhecer ao Senhor. E eu lembro que alguns pecados eu pensava comigo mesmo, e aqui confessando o meu pecado de pensar assim, né? Eu pensava comigo mesmo, isso daí eu não vou fazer não. Desse mal eu não morro, estou firme com Cristo. Tá doido? Esse pecado eu não cometo. Ai, ai, ai. Que não comete o quê? Fico imaginando Deus olhando para mim falando, sabe de nada. É um tonto mesmo, né? Mal sabe que vai cair justamente nessas coisas esse miserável. E foi exatamente o que aconteceu. Todas as vezes que eu olhava para algo e dizia, não, isso daqui eu faço bem. Isso daqui eu consigo segurar os meus impulsos. Eu não tenho problema nessas áreas. Era questão de tempo para mostrar que o meu coração tinha problema com aquelas áreas sim. Bastava uma tentação, bastava uma cilada, bastava uma armadilha de Satanás e lá estava o passarinho tonto dentro da gaiola. Estava o besta lá, caído em pecado. E dependendo do Senhor, voltando-se a Deus e dizendo, Deus, não deu. Preciso de ajuda. Socorro, Deus! Era mais ou menos essa a minha experiência, e ainda é. Porque parece que há em nós uma sementinha de legalismo, de moralismo, não é verdade? Parece que há em nós uma inclinação de pensar que agora vai, agora eu dou conta, agora eu estou legal com Deus, agora eu estou lendo a Bíblia, agora eu estou orando todos os dias, agora eu faço devocional em família, agora eu tenho culto doméstico na minha casa, agora eu vou viver como um santo, e de repente você cai. E você percebe, estas coisas são importantes, precisam ser vividas, mas Deus ele não se relaciona com você com base na sua performance nestas coisas. O que você precisa de Cristo. Estas coisas não substituem a graça, elas são também um meio de graça, para que você experimente mais de Cristo, mas nunca um caminho para agradarmos a Deus e para nos relacionarmos com Ele. Porque se for um caminho, é questão de tempo para você se perder. É isso que a lei faz. A lei revela a nossa miséria. Mas o lado bom da lei, que ela não revela a nossa miséria e nos deixa na lama, nos deixa no pó. Ela revela a nossa miséria, mas nos pega pela mão. É como um aio, é como um instrutor, é como um guia. Ela fala, você não dá conta, mas vem aqui, vem aqui. Deixa eu mostrar para você alguém que dá conta. Deixa eu te levar para aquele que cumpriu a lei perfeitamente. Para o justo, para o santo, que morreu como um pecador, para aquele que não tinha pecado, mas se fez pecado por você, para que através dele você tenha relacionamento com Deus Santo. É isso que a lei faz. Então, quanto mais eu percebo que eu sou um transgressor da lei, mais eu me volto para a cruz de Cristo. Quanto mais a lei aponta para mim, dizendo, você nunca vai alcançar a perfeição desse Deus Santo, ela aponta para Cristo e diz, ele alcançou, vai para ele. Corre para Cristo, porque Cristo é tudo que você precisa. E por meio de Cristo Jesus, o Pai te aceita na sua família. Você é adotado, você nasce de novo, você é uma nova criatura. E mais do que isso, agora você vai ser herdeiro de Deus. Não porque você cumpriu sua parte no testamento, mas por causa da graça, da promessa feita por meio de um mediador. E porque você crê nesse mediador, você é herdeiro de Deus. Olha que coisa extraordinária, gente. Não é com base em quem nós somos, não é com base do que nós fazemos, é com base em quem Cristo é com base naquilo que Cristo fez. A lei nos conduz para Cristo Jesus, ao nos envergonhar, ao mostrar a nossa miséria, ao nos levar ao pó, ela também nos conduz à cruz. É o que o apóstolo Paulo fala na segunda parte do versículo 19 e versículo 20, nós lemos assim, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A lei, ela serviu de intermediária até que viesse o Cristo, até que viesse o prometido, o mediador. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que na nossa tradução fica muito difícil, é que a lei deveria durar até que viesse o descendente de Abraão,
o Cristo, o Filho prometido. E por meio da promessa, então, nós então experimentássemos do próprio Deus, por intermédio não agora da lei, por intermédio não agora de Moisés, por intermédio não agora de qualquer outro, mas por intermédio daquele que é o próprio Deus, um relacionamento com o Deus único, com o Deus Santo. Nós não precisamos mais de nenhum mediador. Nós não precisamos mais de ninguém que intervenha e realize coisas para facilitar o nosso relacionamento com o Pai. Tudo que nós precisamos é da fé no Filho. A lei serviu como um guia, mas um guia temporário, apontando e revelando a nossa incapacidade, mas ao mesmo tempo revelando a justiça de Cristo, a beleza que é em Cristo. E apenas por meio de Cristo e por meio de mais ninguém, nós podemos então desfrutar de um relacionamento santo com o Senhor. O próprio Cristo disse isso, não é verdade? Vocês lembram que os discípulos falaram para Cristo assim: Pai, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: vocês estão de brincadeira, né? Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda pedem para eu mostrar o Pai a vocês? Vocês não se ligaram que eu sou a revelação perfeita do Pai? Aí Jesus complementa a fala dizendo: gente, vocês precisam crer em mim. Vocês precisam crer nas minhas palavras. Porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade, porque eu sou a vida. E é por meio de mim, não é por meio das obras, não é por meio de qualquer outro, é apenas por meio de mim que vocês podem se achegar ao Pai. Ele diz isso de uma outra maneira. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Nós precisamos de Cristo. Lá em Atos, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão se defendendo diante do Sinédrio por causa da cura do paralítico na Porta Formosa, eles dizem assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outra forma, não há outra pessoa, não há outro nome, nem nos céus e nem na terra. Há apenas o nome de Cristo Jesus, o único nome pelo qual podemos experimentar a salvação. Louvado seja o Senhor por isso. E por fim, queridos, a justificação pela fé, ela é o propósito da lei. Olha que interessante isso. Isso para mim fica claro no versículo 22 e 21, ou 21 e 22. A justificação pela fé é o propósito da lei. Porque o propósito da lei nunca foi dar vida ao homem. É o que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 21. Não é verdade? Vamos juntos no versículo 21? Vamos lá? É porventura... Bem, então vejam bem, o que Paulo está dizendo aqui é que a lei não é contrária às promessas de Deus. Pelo contrário, a lei é uma serva da promessa de Deus. A lei serviu à promessa de Deus, porque a lei nunca teve o propósito de dar vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Deus nunca esperou que nós conseguíssemos cumprir a lei. Ele deu a sua lei, mas juntamente com a lei, o que Deus nos promoveu, o que Deus proporcionou no passado? Sacrifícios para aqueles que não cumpririam a lei. Não é verdade? Então, se de um lado havia ali métricas, metas, objetivos claros dados por Deus, por outro lado, Deus já sabia: olha, vocês não vão cumprir. E porque vocês não vão cumprir, eu vou estabelecer aqui um meio de vocês conseguirem se relacionar comigo, só que é um meio provisório. Porque haverá um meio permanente, que é o meu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas até que ele venha, matem um cordeirinho, matem um passarinho, derramem sangue no meu altar. E através do derramamento de sangue, vocês que não podem cumprir a lei, se relacionarão comigo. Então, em momento nenhum, Deus esperava que o seu povo cumprisse a lei. O tempo todo seria por meio de um sacrifício o relacionamento com Deus, até que Cristo veio. E os sacrifícios agora não são mais necessários, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já fora imolado.
Mas ele não morreu e ficou morto. Ele ressuscitou e está à destra do Pai. Ele venceu, ele triunfou. E lá em Apocalipse, capítulo 5, nós sabemos que o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive, foi encontrado digno de abrir o livro, de desatar os 7 selos, de juntar para si uma multidão de todos os povos, raças e nações, gente desobediente à lei, gente que não consegue cumprir um requisito sequer da lei de Moisés, mas gente que por meio da fé se tornou digno do Cordeiro. Gente que por meio da fé agora faz parte da multidão dos santos. Gente que por meio da fé, na glória, reinarão para todos sempre como servos do Deus vivo. Não porque obedeceram, mas porque creram em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. O propósito da lei, queridos, é revelar que a salvação se dá apenas por meio da fé. É assim que o apóstolo Paulo termina o texto, lá no versículo 22, ele diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Nós vemos isso, o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 3 de diversas maneiras, não é verdade? Paulo diz lá em Romanos 3, a partir do verso 10, não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, a garganta é como um sepulcro aberto, a língua urde engano, os pés são velozes para derramar sangue, não há temor de Deus diante dos seus olhos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala: ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo a inclinação deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o diabo. Vocês eram por natureza filhos da ira. É isso que nós éramos. Deus olhou para todos nós e não havia em nós beleza alguma, não havia em nós temor algum. Tudo que havia em nós era pecado. E a lei de Deus afirmava esta verdade. Dizia: vocês são pecadores. No entanto, o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Então, se Deus, por um lado, fez com que a lei afirmasse o nosso pecado, Ele o fez para que, por meio da fé, nós recebêssemos de Deus a promessa por meio de Cristo Jesus. Para que nós nos aproximássemos dEle, não por meio da nossa performance, mas para que nós nos aproximássemos dEle por meio do cumprimento perfeito e total da obra que Cristo realizou em nosso favor. Deus usou a lei para que nós fôssemos em direção a Cristo. Deus cumpriu as suas promessas em nós, não com base naquilo que nós fizemos por Ele, mas com base naquilo que Cristo fez e faz por nós. É somente mediante a fé, meus irmãos, em Cristo, que nós podemos desfrutar desta promessa feita a Abraão. É apenas por meio da fé, não através da nossa obediência, que nós recebemos verdadeira justiça, verdadeira justificação que vem da parte de Deus. E isso, de fato, nos liberta. O apóstolo Paulo, mais à frente, vai dizer, aqui em Gálatas mesmo, foi para a liberdade que Deus nos libertou. E esta liberdade nós desfrutamos a partir do momento em que nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus não se dá por meio da nossa obediência. O nosso relacionamento com Deus se dá por meio da fé em Cristo Jesus. A obediência é resultado dessa fé. Ela não é pré-requisito. A obediência é resultado da salvação graciosa operada por Deus em nós. E nunca o pré-requisito, nunca o fundamento. É o fruto, não é a raiz. Louvado seja o Senhor por isso. Porque se fosse a raiz, árvore nenhuma aqui, queridos, daria um bom fruto. Mas como ela não é a raiz, como a raiz é a fé, agora sim, por meio da fé nós nos tornamos árvores frondosas, cheias de bons frutos para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Conclusão, queridos.
que nós possamos confiar na fidelidade de Deus. Eu acho que o maior problema para nós é confiar nestas coisas. Não é verdade? A gente está o tempo inteiro tentando fazer as coisas como se tudo dependesse de nós mesmos. Esse era o problema da igreja lá na Galácia. Não é verdade? Os caras estavam vivendo debaixo da graça. Acreditaram e professaram a fé no evangelho verdadeiro em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouco surgem algumas pessoas dizendo: só isso não basta. Você tem que fazer ali umas coisinhas a mais. Você tem que praticar uma circuncisãozinha. Você tem que deixar de comer uma carninha de porco. Você tem que começar a obedecer ali um calendário. E as pessoas falaram: é verdade, parece mais piedoso isso aí, não é não? Fala sério, só crer. Só crer é muito fácil. Eu acho que Deus espera que eu faça alguma coisa por Ele. Algum sacrifício por Deus. O que Deus espera de nós é fé em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Nós precisamos confiar no plano gracioso de Deus, que nos salva por meio da graça e não por meio da nossa obediência, não por meio dos nossos méritos. Nós precisamos entender o papel da lei, queridos. Deus nos deu a lei, e agora que nós estamos em Cristo, como veremos mais à frente aqui no livro, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós fomos chamados para viver à luz desta lei, para a glória de Deus. Nós fomos chamados para praticar coisas agradáveis ao Senhor, mas veja, é a partir de Cristo. Antes de Cristo, tudo que a lei faz é nos conduzir à cruz. Ela serve de aio, ela nos pega pela mão e diz: olha, vocês vão se aproximar de Deus, mas é pela fé. Não vem tentar cumprir a lei porque vocês não darão conta. Vocês precisam caminhar pela fé. Que Deus nos ajude a viver como herdeiros da promessa. Não baseados em nossos méritos, mas fundamentados na fé no nosso Salvador, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que não sejamos uma igreja legalista, que não sejamos uma igreja moralista, que nós sejamos uma igreja que vive debaixo da graça e que se deleita na graça e que experimenta a graça de Cristo e a experimenta com alegria e com gratidão. E agora, constrangidos por esta graça, entregam-se ao senhorio de Cristo para viverem para a honra e glória do seu nome. Que Deus nos ajude, em nome e por amor de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Eu convido você que pode, mais uma vez, se pôr em pé, para juntos celebrarmos ao Senhor.